Estou aqui com o doutor Hélio, queria convidá-lo. Doutor Hélio, membro do CDT, da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina, uma figura ímpar, um grande parceiro, um grande contribuidor na atualidade, nesses 8 anos de experiência que tem à frente do CDT, titulado Horas da Isas, em São João del Rei, Minas Gerais. Doutor Hélio, seu boa noite. Vamos ter uma conversa, vamos conversar aqui um pouquinho sobre o CDT, sobre sua experiência e um pouquinho também sobre o Criatório das Isas, né? Saudade grande do senhor. Bom ver o senhor. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos aí que nos assistem. Eu não poderia deixar a oportunidade de cumprimentar a família Água Santa na pessoa do Getulino e do Nelsinho, né, pela grande feito de inscrever o Quintão no livro de elite, né? Isso aí é uma inspiração para todos nós criadores, né? Essa conquista, resultado de um trabalho sempre muito bem feito, muito bem conduzido, assim como tantos outros criadores que já conseguiram também esse intento. É um prazer muito grande estar aqui no programa seu, Marcos, com esse formato tão dinâmico, tão cheio de conteúdo, e cumprimento também a Associação dos Criadores do Cavalo Campolina, na pessoa do seu presidente Plínio, né, por essa iniciativa e por esse projeto tão exitoso. Doutor, 8 anos à frente do CDT. Importante. Queria que você falasse um pouco desse trabalho, né, que é um trabalho realizado para trazer a legalidade, para conduzir o regulamento e as coisas da raça, e falasse também das situações que foram enfrentadas para a raça chegar nesse momento de tão êxito, a meu ver, de tão êxito para a raça no seu crescimento, principalmente na sua função. Marcos, eu ouvi atentamente o doutor Zé Eugênio do Tacramo, nosso amigo Dudu, falar sobre o xerife, o expoente e sobre a tropa passatempo. E o que chama a atenção é a questão da genética, né? A genética do cavalo campolina. Essa genética, ela constitui-se num patrimônio que vai para além do domínio dos criadores. A genética do cavalo campolina é um patrimônio de nível nacional, né? Um patrimônio imaterial nacional. O CDT ele tem, né, como Conselho Deliberativo Técnico, né, e faz parte da estrutura de composição do serviço, da Superintendência de Serviço Genealógico da Raça, a responsabilidade por toda essa anotação de todo o registro, de todo o conteúdo genético, de informação genética da raça capulina. É interessante que a associação ela é uma instituição de direito privado, mas que, no que diz respeito ao regulamento do serviço de registro genealógico, ela é vinculada ao mapa, tá? Ou seja, ela exerce uma função delegada pelo mapa, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, ela é regida por normas de direito público, né? Nós temos aqui um misto de regulamento dentro da associação como um todo, né? A parte que é de direito eminentemente privado e a parte que é de direito público, que recai exatamente sobre o regulamento do Serviço de Registro Genealógico, da qual o CDT, o Conselho Deliberativo Técnico, é o órgão de deliberação superior, né? Então, isso está no regulamento, o regulamento nosso é recém-aprovado pelo MAPA, diga-se de passagem, sem nenhuma ressalva, com ajustes que foram realizados ao longo aí desse tempo. E o que eu posso dizer de experiência desse período aí, já são 8 anos, né, atuando muito honrosamente no CDT, porque eu tive a oportunidade de aprender mais sobre o cavalo, conhecer mais o cavalo, conhecer a experiência de técnicos da melhor qualidade, de criadores da melhor qualidade, todos com a melhor intenção em se conquistar o melhor para a nossa raça. Então, é um trabalho que eu tenho comigo como muito gratificante ao longo desse tempo. A primeira oportunidade foi na gestão do Jorge Salum, que me convidou, e
E nós enfrentamos logo de cara um regulamento onde tinha lá, já para ser colocado em prática, o tão temido livro aberto, né? Que seria aí, né, no entendimento, à época do CDT, um retrocesso muito grande para a raça e uma medida que não se justificava. O CDT foi muito firme enquanto colegiado naquela ocasião, e nós conseguimos, né, com que esse dispositivo fosse tirado do regulamento, porque nós não víamos justa causa para colocar livro aberto na associação. Na época, eu me lembro que nós fizemos um levantamento, quando eu digo nós, eu digo o colegiado, né, o CDT, fizemos um levantamento e nós tínhamos menos de 1% de incidência de problemas com registro genealógico de animal. E nós conseguimos resolver todos eles. Todos os procedimentos que haviam lá para ser resolvidos, eram em torno de uns 50, todos foram resolvidos. Questões de ação judicial, todas elas foram resolvidas. Ainda existe pendência? Existe. Mas todas elas encaminhadas, e a gente sabe que hoje, em continuidade ao trabalho que os membros dos CDTs que nos antecederam fizeram, nós trabalhamos buscando absolutamente critérios e parâmetros de segurança jurídica para as decisões do CDT. Então, isso concorreu para que hoje nós tivéssemos um regulamento funcionando, sem qualquer alteração que não fosse aquelas do interesse da raça campolina, um regulamento que, ao contrário de algumas outras raças que passaram pela ingerência de outras instituições, como o Ministério Público, para termo de ajustamento de conduta, nós conseguimos passar sem precisar desse tipo de procedimento, né? Nós conseguimos transpor essa quadra sem esse tipo de procedimento. E nós estamos aí a um passo, né, mais um pouco, com mais alguns anos, nós vamos ter aí um controle, eu diria, espero, né, um controle muito eficaz, muito efetivo de toda a genealogia do cavalo campolina. Eu vou aproveitar aqui essa questão, esse aspecto de genealogia, reforçando isso e até aproveitando aqui toda aquela conhecimento que o Dudu reportou de uma maneira muito apropriada para esse momento, falando de genealogia, dessa importância que ela tem para a raça, né? Quando um criador procura um animal para colocar na sua tropa, iniciando a criação, ou buscando um choque de sangue dentro da sua criação, ou querendo dar um direcionamento da sua criação, um dos aspectos que ele busca, além da característica, do fenótipo do animal, é a genética dele, né? Então, o Serviço de Registro Genealógico, ele tem uma responsabilidade muito grande com a fidelidade desse conteúdo, porque é aquilo que vai orientar um criador no seu processo de seleção, né? Então, isso aí vem sendo trabalhado, né, ao longo aí desses 8 anos, eu volto a dizer, numa continuidade ao trabalho que os CDTs anteriores sempre fizeram com muito critério, com muito zelo, com muito cuidado, buscando segurança jurídica para que nós tenhamos um caminho a seguir com muita tranquilidade, com muita seriedade e, principalmente, com fidelidade àquilo que existe no registro, possibilitando, então, a todo criador, a todo aquele que queira consultar esse registro genealógico, ele vai encontrar ali a realidade daquilo que está retratado, ok? É isso aí, doutor. E é muito, muito importante a gente falar e escutar o senhor sempre pela lisura, pela sua capacidade moral, sempre tornou o CDT forte, como os outros membros também, claro, sempre fizeram isso. Mas a importância do CDT, do Conselho, na estrutura da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Campolina. Porque dá, como você bem disse, o norte para que o criador tenha segurança de criar, que saber que vai utilizar um sangue de determinado reprodutor, matriz, enfim, ou determinada linhagem que ele queira buscar para acrescentar ao seu plantel ou a evolução da sua criação, não é isso aí? Exatamente. A associação tem um patrimônio imenso nas mãos que não é só dela, não é só dos criadores. O cavalo capulina é um patrimônio nacional. Então, nós temos que velar com todo cuidado, né, com a maior segurança possível,
pela fidelidade desses registros, né? Sabendo enfrentar todas as questões que eventualmente apareçam, né? Aplicando a norma cabível. A gente sabe que muitas vezes a decisão do CDT não agrada, mas isso é um processo natural, né? Nem sempre, nunca, em qualquer circunstância, decisões nem sempre agradam, né? Mas, infelizmente, elas são necessárias. Ao que você se referiu aí à minha pessoa, o Marcos, eu, imensamente agradecido e honrado, eu compartilho dessa sua menção elogiosa, a do Dudu ali, que eu acabei de ver, aos meus pares do CDT. Né? Eu tenho comigo que esses 8 anos foram 8 anos aí de um aprendizado muito profundo que me possibilitaram aí conhecer muito mais a raça campolina, de poder trabalhar por ela, né, muito modestamente poder trabalhar por ela. O CDT, todos sabem, ele é composto metade técnicos, metade criadores, né, eu estou entre os criadores, e de um representante do MAPA. Né, o MAPA tem um representante ali dentro, ali, para poder acompanhar e fiscalizar o nosso trabalho. Então, nós temos conseguido conduzir isso, né? Roberto Naves, uma pessoa fantástica, um superintendente que chegou na raça campolina, vestiu a camisa, é uma pessoa que tem feito um trabalho aí excepcional, né? Então, é o trabalho desses técnicos que compõem o CDT e o trabalho desses criadores que compõem o CDT ao longo aí desses 8 anos aí de participação, que tem contribuído, né, para que a gente possa também, de alguma forma, poder ajudar, poder contribuir aí com a evolução do nosso cavalo, que, diga-se de passagem, tem sido um fenômeno. Né? Quem conhece o cavalo campolino, eu entrei na raça há coisa de 20 anos, ver o cavalo de 10, 12 anos para cá é uma situação assustadora, né? Em termos de funcionalidade, em termos de beleza racial. Né? Nós temos um animal que é o mais belo hoje dentro do Brasil, eu diria que do mundo, um cavalo belíssimo, um cavalo extremamente dócil. As minhas primeiras éguas ficavam no jardim de um sítio que eu tinha na represa em Nazareno, né? Ficavam no jardim lá, perto da gente o tempo todo. São cavalos maravilhosos e a gente tem que trabalhar para que isso aí continue. A gente sabe que os problemas existem, como existe em toda instituição, mas eu penso que hoje a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Campolina está num momento muito importante, numa fase de ascendente em todos os aspectos, administrativo. É maravilhoso a gente ver pessoas da velha guarda do Campolina interagindo com a jovem guarda que a gente vê aí chegando cheia de gás, cheia de vontade, querendo cavalgar, criando cavalgadas, criando circuito de cavalgadas. Então é disso que a nossa raça precisa. União, gestão participativa, como a gente tem visto acontecer, né? A gente está vendo isso acontecer, gestão financeira também enxuta, bem trabalhada, bem planejada, e assim eu acho que nós vamos arrancar para um futuro muito bom, excelente, que é o que me apresenta. Sem dúvida nenhuma, o cavalo campolina tem realmente... Já está na arrancada, doutor, mas eu queria só, antes primeiro, parabéns pelas suas palavras, acho que foram elucidativas para aqueles que criam cavalo campolino, para entender um pouquinho do CDT, qual o papel dele. Como você bem falou, né, nem todas as decisões são realmente de gosto de todos, mas elas são levadas com seriedade, com o pé na letra, na regra que tem que ser feito, né, no que é a lei, para que seja realmente a base de um campolina sério e de um campolina promissor. Queria escutar o senhor, como é que está o nosso criatório das Isas, que o senhor fechasse também com suas palavras finais. O Criatório das Isas vem aí também, né, trabalhando, procurando melhorar cada ano, porque a gente vê que os indivíduos que nós encontramos nas pistas estão cada vez melhores. Então, o desafio é muito grande, a gente tenta acompanhar, né, essa evolução aí da raça. Quando eu falo de grandes possibilidades do crescimento da raça campolina, e a gente tem procurado trabalhar acompanhando essa evolução, Marcos, eu fazia aqui uma consulta rápida antes da gente conversar.
em termos de número de indivíduos hoje a nível nacional, né? Você tem uma ideia do potencial que o Campolina tem para poder crescer, como cavalo belíssimo que é, como cavalo funcional numa curva cada vez mais crescente. O Mangalarga Machador, Riquard de Milha são raças que possuem aí em torno de 600 indivíduos. O Campolina hoje tem 70 mil animais registrados. Então, quer dizer, nós temos um potencial imenso para poder crescer. Nós precisamos continuar trabalhando, né, cada vez mais com união, né, de todos os criadores, cada um. A gente sabe que ideias divergem em vários momentos, a divergência acontece. Divergência acontece até dentro de casa, né, entre pessoas que se amam. Quanto mais dentro de um grupo imenso aí de associados, as divergências são naturais. Mas nós devemos pensar sempre mais alto, mais elevado, pensar no nosso cavalo, pensar no futuro, no presente e no futuro do nosso cavalo, e trabalharmos com união para que esse nosso cavalo esteja sempre no lugar, alcance o lugar que é merecido dele, que é o lugar de destaque, como um cavalo belíssimo e como um cavalo extremamente funcional. É isso que o Aras das Islas hoje vem modestamente aí tentando fazer, acompanhando aí os gigantes da raça Campolina. O doutor, eu ia até me despedir, né? Eu acho que suas palavras foram excepcionais, palavras de despedida. Eu queria agradecer a você, um amigo querido, que contribui de maneira definitiva aí para a raça Campolina, para esse momento, como você bem falou, de crescimento, de velocidade de crescimento com estrutura, sem dúvida nenhuma. E queria agradecer a todos aqueles que acompanharam. Hoje o nosso programa ficou um pouquinho mais alongado, porque tivemos realmente temas espetaculares, e eles alongaram pela própria necessidade das informações, pela própria necessidade de mostrar o cavalo Campolina, que o cavalo Campolina tem história, que o cavalo Campolina está construindo o seu presente e vai fazer o seu futuro. Então, queria agradecer ao senhor, mais uma vez, pela presença, pela elucidação do tema CDT. Queria agradecer a Dudu, que falou muito bem na história do xerife do Passatempo. Já cutuquei ele aqui, que no dia 4 de julho teremos outro programa TV Campolina, para a gente já escolher um outro lendas da raça. Talvez, Dudu, pode ser uma fêmea também, quem sabe vamos falar de uma égua. É importante também a gente falar das matrilíneas, e também o próximo programa já vem recheado com outras histórias, mostrando o que está acontecendo, o que vai acontecer na raça Campolina. E não tenho dúvida, como o doutor Hélio falou muito bem, a raça está avançando, a raça está em impulso, saiu da inércia, e mais uma vez, conclamo a união de todos para que a nação Campolina cresça de maneira que venha a se permanecer no lugar que ela é de destaque na equinocultura nacional. Eu queria dar meu boa noite a todos e agradecer mais uma vez a raça Campolina.